pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast para falar do resultado do quarto trimestre do Banco do Brasil. Eu sou a Janaína Stott, Head de Relações com Investidores do BB. E é um prazer estar aqui novamente com vocês, juntamente com o Giovanni Tobias, nosso CFO, e o Marcelo Alexandre, nosso especialista em RI. E para abrir essa nossa conversa, eu quero começar falando um pouco a respeito do Guidance, Giovanni. Foi um ano desafiador, né? Mas como a gente pode ver aqui na tela, nós alcançamos todas as ranges, né? Estivemos dentro de todas as ranges, com exceção do agronegócio, e aqui muito em virtude do ambiente de risco e das medidas, né, que a gente veio tomando ao longo do ano para controle da inadimplência. Mas, para além disso, eu queria ouvir um pouco de você a respeito da composição do lucro e da sua visão desse resultado. Bom, fazendo só um reparo aqui, né? Quando ela fala, né, que nós praticamente batemos quase que tudo no guidance, é importante lembrar que em 2025 nós tivemos 3 guidances. Quando nós anunciamos no início do ano o que nós tínhamos como melhor expectativa e previsão para o ano de 2025, nós não imaginávamos o que aconteceria em termos de resultado e principalmente de provisão com a implementação da 4966 e também o avanço da inadimplência no setor do agronegócio. E foi por isso que nós suspendemos o guidance para a gente poder dar um freio de arrumação e entender exatamente o que estava acontecendo, o que era reflexo. Então tivemos aquele momento de aprofundar e de estudar, entender e trazer para o mercado ali, na divulgação do semestre, o que seria então o nosso guidance, a nossa melhor visão para todo o ano de 2025. E aí, por último, a gente terminou ali mais ou menos em novembro, fazendo um outro ajuste, principalmente na linha ali do risco, da perda esperada, das provisões. Então, quando a gente olha o resultado deste ano, sem dúvida alguma, é um resultado que demonstra principalmente, não só uma transparência nossa, de chegar e falar para os investidores, olha, tem alguma coisa acontecendo, a gente vai entender direitinho e a gente vai voltar para vocês e vai falar o que está acontecendo e aonde a gente acha que nós vamos caminhar. Mas também uma resiliência, um compromisso e uma disciplina na execução da nossa estratégia para que a gente então estivesse hoje chegando e falando para vocês, guidance aqui que nós praticamente ficamos dentro de todas as linhas, exceto ali na questão do agronegócio, ele foi fruto de muito trabalho. Então, e agora indo diretamente para a resposta da tua pergunta, né? Se a gente puder então agora ir para a próxima lâmina. Essa lâmina eu acho que ela é muito emblemática, porque nós vimos ali desde 2023 numa toada de resultados crescentes, de uma rentabilidade extremamente competitiva, atrativa. A gente estava entregando ROIs, né? Retorno sobre patrimônio líquido acima de 20%. Lucros trimestrais ali na faixa acima de 9 bilhões de reais. E aí quando entra 2025, esse nosso retorno sobre o patrimônio líquido cai para 16,7%. Foi ali que a gente chegou, opa, alguma coisa está acontecendo. Por que está tão fora do que nós esperávamos? Nós sinalizávamos 2025, está entregando um lucro ali na faixa de 40 bilhões de reais. Provisões na faixa de 30 e poucos bilhões de reais. Então foi nesse momento que a gente olhou, alguma coisa está acontecendo, vamos então fazer o que a gente precisa fazer. E aí é que ficou claro para nós. Então, sem dúvida alguma, eu acho que estes números aqui, eles refletem não só uma coragem de enfrentar e olhar, mas ao mesmo tempo uma capacidade de executar o nosso plano estratégico e focar naquilo que efetivamente nos ajudaria a atravessar esse momento de ajuste. E falamos isso desde o início. 2025 está sendo um ano de ajuste. Atingimos 3,8 bilhões de lucro no segundo TRI, praticamente 3,8 bilhões também no terceiro TRI. Viemos com várias iniciativas na pessoa física para ajudar a trazer mais margem com clientes para enfrentar o avanço do volume de provisões.
E no agro especificamente, chamando não só o governo, mas também o Banco Central, conversando com toda a nossa rede, chamando os clientes para virem conversar conosco, renegociar, explicar o que estava acontecendo. E aí a gente termina o ano, então, no quarto trimestre, com um lucro de 5,7 bilhões de reais, que eu considero que é um lucro que já demonstra uma inflexão dessa tendência de redução de valor, e conseguimos entregar um retorno sobre o patrimônio líquido de 12,4% no quarto trimestre. E se eu falar para vocês que não foi fácil, porque se o investidor parar para pensar, ao longo de 2025, só em resultado foram 60 bilhões de reais de provisão. E se eu somar as provisões que nós fizemos no patrimônio líquido logo quando da implementação da 4966, eu ultrapasso 80 bilhões de reais. E aí eu pergunto para vocês, qual instituição financeira no Brasil seria capaz de enfrentar um desafio dessa magnitude? Nunca na história do Banco do Brasil nós tínhamos enfrentado, de registrar 80 bilhões de reais de provisão e mesmo assim terminar com um lucro de 20,7 bilhões de reais, um retorno sobre o capital de 11,4%. E isso, Giovanni, eu acredito que só tem relação com um balanço de um banco robusto. Sim. Né? E nós tivemos toda a possibilidade de absorver esse impacto que foi realmente muito grande, mas com outros elementos para fazer frente a ele. Né? Então, a gente tem uma margem financeira que vem dentro daquilo que a gente esperava, mesmo nesse contexto de agravamento maior. A gente tem receita de prestações de serviços que também sustentam um patamar de resultado, ações de eficiência, e tudo isso corrobora para que a gente tenha a possibilidade de fechar o ano apresentando um lucro de 20 bilhões, mesmo num cenário de maior volatilidade. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente começou o ano, todo mundo vai lembrar, com as taxas de juros sendo aumentadas. Isso aumenta o custo de captação, isso aumenta o preço do crédito. E nós sempre tivemos esse DNA voltado para a pessoa física no consignado. Então, só nos restava efetivamente enfrentar o desafio que estava vindo do setor rural, mas ao mesmo tempo olhar onde que temos oportunidades para trazer mais receita, para poder, de certa forma, buscar neutralizar. É difícil neutralizar. Se fosse possível neutralizar, estaríamos aí com lucros perto dos 40 bilhões. Mas foi importante para evitar uma queda ainda maior. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia, Giovanni, acho que do ponto que você destacou, principalmente a dinâmica que você recapturou bem, assim, né, do que a gente teve ao longo do ano, acho que para além do que foi enfrentado, acho que o como também é muito importante. Você tangenciou bem, né? A gente teve 3 versões de guidance. Na segunda, quando a gente já retomou as ranges que tinham sido colocadas em revisão, a gente veio com uma queda bastante considerável. A gente foi bem realista com o mercado, né? Trazendo ali a magnitude do que a gente conseguia enxergar no momento. E como você pontuou também, acho que um cenário dessa magnitude de volatilidade, ele demandou um segundo ajuste, mas esse segundo ajuste ele veio predominantemente, pelo que a gente discutiu até em outras oportunidades, de eventos que aconteceram ao longo do terceiro trimestre, né, que foi quando a gente fez a revisão. Né, então teve casos específicos, teve a questão do agro agravada por um volume adicional das recuperações judiciais. Então tudo isso impactou a questão de custo de crédito e quando eu digo como assim, você ir pontualizando e balizando, usando o guidance como instrumento de balizamento para o mercado de maneira transparente ao longo de um ciclo desse, é algo que eu acho que é realmente difícil de achar paralelo no mercado. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de falar especificamente do agro, mas esse ponto da RJ, da recuperação judicial, ele também é muito importante, porque também foi um fenômeno que não existia no passado. Né? Por isso que é um enfrentamento que nós tivemos para esse setor sem paralelo algum
E graças à liderança da primeira mulher presidente do Banco do Brasil, da Tarciana, ela conseguiu passar para nós não só confiança, mas também coragem, para a gente poder estar buscando as melhores soluções para que a gente pudesse preservar o acionista Banco do Brasil, manter a fortaleza do nosso balanço e plantar sementes para, olhando para frente, uma geração de resultado mais sustentável, uma vez suplantada toda essa dificuldade do setor do agro. E Giovanni, eu acho que, pegando o gancho, né, de tudo que você colocou como a tua impressão do trimestre, fica evidente quando a gente olha o guidance, o maior agressor veio de custo de crédito, você explicou, né, a gente teve vários movimentos aí impactando essa linha que teve impacto grande no lucro do trimestre e do ano. Seria interessante a gente ouvir de você, né, explorar um pouco a composição, os movimentos, o que aconteceu ao longo do ano, até porque assim, quando a gente olha mesmo na versão do guidance revisado no terceiro trimestre, que já estava ali, a gente publicou em novembro, se eu não me engano, Isso. A gente acabou fechando não no meio da range, um pouco mais para o topo, né, no 62 bi. Explorar um pouquinho, né, para a nossa audiência, do que justifica isso, como que você vê e o que compõe essa dinâmica que a gente viu no trimestre. Eu vou até botar assim um pouco a mão na cabeça, porque se você me perguntasse assim, qual foi a maior dor de cabeça que a gente teve em 25? Foi o custo do crédito, não tem como. Claro que já todos os bancos, isso vale para todos no setor, a implementação dessa 4966, dessa nova resolução, para harmonizar as práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais, ela valia para todos os bancos, não é? Não poderia ser diferente para o Banco do Brasil. O que não estava no script, sem dúvida alguma, era um setor que vinha de anos, né, de alguns anos, com margens super potentes, com um nível de inadimplência muito baixo. De repente, ele começar a soluçar e apresentar dificuldade de cumprir com seus compromissos financeiros. E aí, quando a gente tenta entender aonde que está sendo formada essa provisão, a gente puxou até aquele gráfico de barras ali à direita, esses 19 bilhões de risco de crédito que foi feito ao longo do quarto trimestre de 2025, 56% veio do agronegócio. A notícia boa é que nós conseguimos, sim, abrir uma oportunidade para os clientes sentarem com o Banco do Brasil e renegociar. E foi isso que permitiu, com a medida provisória 1314, que foi permitindo, então, nós delimitarmos aonde que estava o risco, permitir, então, para esses clientes, bons pagadores, mas que estavam em dificuldades financeiras, ampliar esse fluxo de pagamento, dando uma aliviada, trazendo esse alívio para o fluxo de caixa deles, esse respiro. E a gente acredita que com essas medidas que nós colocamos, a gente então começa a trazer, não é que eu vou trazer para um patamar que era do passado, mas buscando trazer um pouco mais de normalidade. Estabilizar, né? Estabilizar, exatamente. Bom ponto. E estabilizar essa inadimplência. Estamos na expectativa de 26 de termos novamente uma safra recorde. Então, assim, você tem produto, você tem preço. Hoje, a margem no campo continua positiva. Eu estou falando aqui no geral. Você pode ter um caso específico de uma cultura A, B, C ou D, ou eventualmente algum evento climático em alguma região, como aconteceu lá no sul, por exemplo, com aquelas enchentes. Mas olhando o Brasil como um todo, e o Brasil é continental, e são vários produtos agrícolas que nós financiamos, a gente acredita que de 26 em diante, a gente consegue então trazer mais essa normalidade, esse fôlego para o agricultor. Giovanni, e eu acho que a gente, enfim, cobriu bastante a respeito do custo de crédito, como a inadimplência evoluiu ao longo desse ano. E aí eu quero trocar um pouco de tema, né? Eu acho que as nossas conversas aqui estão parecendo um pouco das reuniões que a gente tem tido. A gente tem falado 80% do tempo é custo de crédito, é agro, mas eu acho que a gente tem um destaque bastante importante no top line do banco, né? E nesse ponto,
Eu queria que a gente discutisse um pouco a margem financeira bruta, que teve um desempenho bastante bom, né? A gente, mesmo num contexto mais de maior pressão no risco, a gente manteve uma margem estável no ano. E eu queria discutir contigo um pouco desses componentes da margem. Esse é um bom ponto, Jana, porque nós estávamos enfrentando aquilo que eu já falei, já fui até cansativo talvez falando isso, mas tínhamos que continuar executando a nossa estratégia. E tínhamos sido muito claro assim de focar no crescimento da carteira de pessoa física, que é aquela que traria mais margem para nós e nos ajudaria então a amortecer o impacto do aumento do risco. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, não é? Vocês podem até pensar, mas você manteve a tua margem estável na visão ano. Mas o que é importante é a gente olhar dentro dessa margem, aonde que a gente cresceu. E ali, quando você olha o que nós fizemos para crescer a nossa margem com clientes, eu saí de 81 bilhões, ali em 24 para 91 bilhões, foram 10 bilhões de reais que eu adicionei à minha margem com clientes. E isso foi fruto direto de negócios que nós fizemos com os nossos clientes. E isso é muito importante. E aonde que a gente cresceu? A gente focou principalmente no novo consignado privado. Nós já tínhamos anunciado essa nossa aspiração estratégica ali em 2024, que precisávamos ter a nossa participação de mercado, que nós consideramos como legítima do Banco do Brasil, no segmento de consignado privado, que nós não tínhamos, a gente praticamente começou do zero. Nós sempre fomos muito fortes no consignado do setor público e começamos a trabalhar isso daí. E tivemos a oportunidade, no início de 25, com um novo programa do governo, via Ministério do Trabalho, para oferecer esse consignado privado. Ali, para nós, se abriu uma oportunidade. Então, a gente não podia descuidar da questão do risco do crédito, mas tinha uma avenida enorme de expansão de receita financeira proveniente dessa nova modalidade de empréstimo, que vem com um retorno ajustado ao risco muito melhor e que nós tínhamos o DNA natural de trabalhar, de operar com esse tipo de empréstimo. E foi o que nós fizemos. E nós fomos, inclusive, o primeiro a entrar. Nós já tínhamos todos os sistemas preparados, porque trabalhávamos com isso no setor público. Nós já tínhamos toda uma metodologia, ampliamos e melhoramos a nossa metodologia, porque quando a gente fala do crédito do trabalhador, eu tenho que olhar não apenas aquele trabalhador, o quanto que ele está ganhando no lerite dele, mas também o risco do empregador. Hoje nós temos mais de 13 bilhões de reais, somos o segundo colocado, ficamos na liderança durante o início. Então, para nós, era nítido que era uma excelente oportunidade e a gente vê isso aqui refletido. E o reflexo disso também está aí nessa margem com clientes. E é importante, Giovanni, porque assim, você destacou alguns pontos interessantes e a gente falou isso até nos outros temas, né? Mas foi um ano de um framework de regulatório diferente. Então você teve mudanças em accrual de juros, você teve coisas que impactaram a margem. E eu lembro até que na primeira versão do Guidance que a Jana começou, que ela apresentou, e você falou, né, da primeira versão que a gente tinha de margem, tinha um crescimento implícito considerável, que o mercado até tinha um certo ceticismo de que seria atingido, mas a gente tinha a clareza de que ia acontecer esse movimento que ia ajudar ao longo do ano, né, uma aceleração do crescimento da margem. E todo esse contexto negocial, né, que você colocou, acho que deixa claro que não fosse as outras situações que a gente enfrentou, teria sido uma performance até em linha com aquela primeira versão, né? Sem dúvida alguma. E isso também é importante trazer aqui, para a gente olhar nessa margem, aí falando da margem como um todo, né? Nós temos aqui o resultado do Patagônia, que é um outro também que ajudou até, foi um detrator, né? Porque nós vimos com um efeito do Patagônia na nossa margem, principalmente ali na tesouraria, na margem do mercado, perdão, trazendo resultados expressivos ali em 23, 2023, 2024, já agora em 2025,
caiu bastante. Se nós buscássemos isolar aí, nossa margem teria, na realidade, crescido 1%. Nós sabíamos desse potencial do crescimento no varejo. Nesse contexto de diversos moving parts, né? Se de um lado você tem a inércia de uma taxa que eleva a liquidez também, então a captação ajuda, mas do outro você tem o contexto de Patagônia, todo o contexto negocial, então assim, manter a margem virtualmente estável em 25 em relação a 24 realmente é uma conquista bastante relevante. É notável, vale a pena a gente destacar isso daqui, sem dúvida alguma. Giovanni, e aqui continuando a falar do top line, né, um outro elemento bastante importante foram as receitas com prestação de serviços. Né, a gente estava ali dentro do guidance que a gente apresentou, tivemos boas dinâmicas dentro de, por exemplo, administração de recursos de terceiros, linhas de consórcios. Então, isso traz uma complementariedade bastante importante do nosso resultado. Acho que a gente pode falar um pouco disso e trazer também a questão da eficiência, né? Você veio ao longo do ano falando bastante sobre medidas que adotamos para controle de custos, e isso está refletido aqui nos nossos números, inclusive chegando numa ponta baixa do guidance de despesa administrativa. Então vamos falar um pouquinho desse binômio aqui de receita e despesa e como isso tem contribuído para a nossa eficiência. Ótimo ponto esse, Jana, porque essa foi uma outra variável que nós buscamos dentro da nossa capacidade de gerenciar o que nós estávamos vivendo para contrabalançar o peso aí do aumento do risco. Então, assim, em primeiro lugar, relação à prestação de serviços. Se você olhar aqui, você vai dizer, mas você caiu 1,9% no ano. Primeiro que não são comparáveis, porque a partir de 2025, com a nova regulamentação, muitas receitas de serviços que nós contabilizávamos aqui, eu acho que a mais emblemática eram aquelas receitas com operações de crédito, nós tivemos que tirar daqui, reclassificar e jogar na margem financeira. E diferida, né? Antes ela vinha aqui na cabeça. Ao longo de todo o período de vida do empréstimo, né? Da operação. Então, só aqui eu acho que, se não me engano, não me falha a memória, a gente abriu mão, eu acho que uns 600 milhões de reais, mais ou menos, né? Não sei se vocês lembram bem um número assim. Eu acho que no ano passou de 1.300 bi. 1.300 bi, né? Ou então, mais ainda, né? Então, se fosse isso, a gente teria entregue até mais. Aqui nessa linha de receita de prestação de serviço, sem dúvida alguma, o destaque é os nossos negócios de fundos de investimento, a nossa asset contribuiu e muito com as nossas receitas de serviços. Todas as empresas ligadas, de certa forma, contribuem aqui. Nossos negócios com cartões, a nossa BB Consórcios, somos o líder absoluto. Ela gerou muitas receitas aqui. E, em paralelo, nós precisávamos controlar despesas. Então, assim, você tem um impacto de aumento de despesas aqui, fruto do próprio reajuste salarial da categoria, que isso foi para todo mundo, foi mais de 6%, se não me engano, o reajuste salarial, mas a gente conseguiu entregar aí praticamente uma despesa administrativa estável, né? Quando você olha na visão trimestral. E na visão anual, um crescimento de apenas 5,1%. Só que aqui nós fizemos muitos investimentos em tecnologia. Estamos fazendo ao longo desses últimos anos, né? Então você tem aqui despesas de depreciação, você tem algumas outras despesas de processamento de dados, cada vez mais o cliente usando as nossas plataformas eletrônicas, digitais, o nosso app, e tudo isso aí traz mais despesa. Investimento que fizemos em nuvem. Então, tem a próprio movimento de aceleração digital do Banco do Brasil. Então, você teve inúmeras iniciativas. Eu diria para você que nós não descuidamos em fazer os investimentos adequados, aqueles bons investimentos que efetivamente vão se traduzir em mais eficiência, em mais rentabilidade, mais retorno, mais receita futuramente, não é? E, ao mesmo tempo, controlando ali aquelas despesas que eventualmente são necessárias, são prioritárias. Estamos passando por um ano de ajuste, então vamos dar uma controlada. E eu acho que os números refletem isso daí. Um índice de eficiência de 27,7%, se não me engano, é o melhor índice da indústria financeira.
É importante lembrar que neste ano aqui, nós contratamos funcionários para a área de tecnologia. Tivemos um concurso específico, se não me engano, uns 2.000, não lembro bem, por aí, e mesmo assim você não vê isso refletido aqui. Não é? Por quê? Porque nós estamos otimizando a nossa rede de distribuição. Estamos investindo naqueles canais que trazem retornos melhores para o Banco do Brasil. Lançamos o Ponto BB em Recife, estamos criando o Hub BB, ou seja, estamos até redefinindo a forma de se relacionar com os clientes. Sim, isso traz uma otimização importante para a gente em termos de distribuição, em termos de canais, e uma inovação onde a gente mantém uma presença cada vez mais constante, seja ela via os canais físicos ou os canais digitais, né? Então, é uma estratégia que para a gente faz muito sentido, considerando inclusive o perfil do nosso cliente, então está disponível naquele canal em que faz mais sentido aquele relacionamento. Giovanni, caminhando aqui já para o encerramento, eu acho que antes da gente passar, claro, para o grande finale que a gente tem para comentar as expectativas, eu acho que a gente não pode deixar de passar por capital, né? Porque a gente tem teve um patamar aí acima de 12%, né? E, enfim, a gente queria ouvir de você as impressões, os movimentos, e principalmente a gente recebeu muito questionamento se eventualmente o payout eventualmente poderia ser elevado novamente, tá? Então, ninguém melhor que o CFO para comentar. Obrigado. Não vamos aumentar o payout. Nós precisamos, sim, proteger esse capital. A nossa principal digamos assim, missão é garantir a sustentabilidade dos negócios do Banco do Brasil. E para isso a gente precisa ter uma estrutura sólida de capital. Poxa, Giovanni, mas nós terminamos dezembro com 12,23. E eu digo uma coisa para vocês, suamos muito a camisa para conseguir entregar esse nível de capital. Precisamos retomar a rentabilidade do Banco do Brasil para gerar capital orgânico. Aqui a gente já vê ali, eu saí de 11,16 em setembro de 25, o que eu somei de capital orgânico via geração de lucro foi 26 pontos base. Ele praticamente financiou a minha expansão do meu ativo. O meu RWA ali, ele cresceu 28 bips, até ficou 2 pontos maior. Fiquei devendo 2 pontos de capital aqui por conta do crescimento dos meus ativos. Mas nós tivemos ajustes prudenciais que comeu 39 pontos percentuais desse meu nível de capital, mas a medida provisória 1314 foi fundamental. Então, todo esse arcabouço que nós, junto com o governo e o Banco Central, e que eles apresentaram para todos os agentes do setor, é importante dizer, tá? A MP 1314 não foi para o Banco do Brasil. Ele foi para toda a cadeia produtiva do agronegócio, porque não é apenas o Banco do Brasil, você tem outros players, outras instituições financeiras, tanto é que a medida provisória aí gerou aí mais 144 pontos base de capital. Então eu diria para você que 12,23, que é o nosso índice de capital principal, a gente terminou com a Basileia de 15,13, é uma Basileia super boa. Esse 12,23 é um patamar confortável, nos dá segurança para continuar com as nossas estratégias de expansão dos nossos negócios, não é? Mas temos que ser bastante cautelosos. Por quê? Porque o ano de 25 foi um ano de ajuste, o ano de 26 ele tende a trazer para nós uma reversão, mas nós temos que colocar o Banco do Brasil em primeiro lugar. Precisamos garantir essa fortaleza do seu capital para que ele possa continuar expandindo os seus negócios de maneira sustentável, olhando para frente. Sim, mas eu acho que também é importante, mesmo dentro desse contexto, distribuímos mais de 5 bilhões de reais para os nossos acionistas e ainda assim preservamos o nível de capital para continuar financiando o nosso crescimento, né? Bom ponto, bem lembrado, Janaína. Então, assim, eu acho que só confirma o que eu tenho dito, a fortaleza do Banco do Brasil.
qual outra instituição financeira suportaria mais de 80 bilhões de reais de provisão e ainda entregando lucro, entregando crescimento do seu capital principal, pagando dividendos, não é? Então, assim, eu acho que uma salva de palmas, sabe, para todos os funcionários que formam o Banco do Brasil e também para os nossos clientes que confiam em nós, não é? Sem dúvida alguma, 2025 foi um ano desafiador, nós enfrentamos com coragem, mas agora precisamos olhar para frente, falar de 26 e estamos bastante animados com o que ainda temos por fazer em 2026. Bom, Giovanni, já que você falou de 2026, e como o Marcelo colocou agora há pouco, né, um dos temas acho que mais esperados pelo mercado é justamente a nossa indicação, as nossas estimativas para esse ano. Então vamos debater aqui um pouco, né, do nosso guidance que a gente acabou de apresentar para o mercado. Esse guidance, né, como vocês podem ver, a gente continua cauteloso, porque não podemos descuidar do crédito. Então você vê ali que o custo de crédito ele continua ali pressionado. Nós entregamos em 25, 60 bilhões. 62 bilhões, obrigado. A gente espera ali em 2026, a gente está com a range entre 53 e 58 bilhões de reais. Já é menor, né? Mas a gente acredita, e isso vai também trazer um alívio, de certa forma, para o bottom line, e por isso que a gente tem ali uma expectativa de crescimento ali de 10, 15% do nosso earnings. Isso eu acho que é positivo também, mas a gente não espera retomar o patamar de lucro que a gente estava até 2024, porque estamos ainda nesse processo de retomada do crescimento e recuperação da rentabilidade do banco. E aonde que a gente acredita que vai nos ajudar a fazer essa retomada? Sem dúvida alguma, na carteira pessoas físicas. O crescimento do crédito, apesar da tão esperada redução de taxa de juros no país, ele ainda, a gente vai crescer de uma maneira cautelosa. No caso das pessoas físicas, a gente espera crescer sim, entre 6% e 10%. Se não me engano, a estimativa da Febraban para o mercado como um todo é um crescimento de 8%. Então a gente espera crescer até eventualmente mais. Mas apostando muito aqui no consignado, seja setor público e consignado privado. Teve aumento do salário mínimo, você teve aumento de servidores públicos, etc. e tal. Então tudo isso aí é benéfico. Com um ambiente de menor taxa de juros, também é benéfico para a expansão dessa carteira num risco até menor. Mas a gente vê que o apetite do agronegócio, ele arrefeceu, temos ali uma range entre -2, ou seja, até uma redução, mas a gente está tendo baixa para perda, a gente tem aí uma redução natural desse saldo e os próprios desembolsos da safra 25-26 estão sendo menores, a gente está exigindo mais garantias, alienação fiduciária, então a gente vê aí uma carteira de agronegócios se bobear, fletando em termos de saldo quando comparado com 2025. Empresas fica um pouco mais difícil, eu acho que a gente vai ser caso a caso, aqui vai ser bem cherry picking para atender os nossos grandes clientes. Você tem na micro e pequenas empresas ainda uma pressão de inadimplência ali, um risco alto, não é nem uma pressão de deterioração maior, muito pelo contrário, as novas safras estão vindo até com riscos menores, isso é positivo, mas o ambiente de redução de taxa de juros, ele é benigno e eventualmente a gente pode até olhando o segundo semestre, até de repente dar uma acelerada, né? Mas a gente acredita que toda essa estratégia ela vai ser fundamental para sustentar o crescimento da nossa margem financeira bruta. Então, o nosso guidance, a gente espera crescer essa margem financeira bruta entre 4% a 8%, a depender muito aí de como se comporta a economia, a dinâmica dos diferentes setores com o início da redução da taxa de juros. A gente está esperando ali os cortes começarem a partir de março. Então, eu diria que o segundo semestre tende a ser um semestre mais pungente do que o primeiro semestre. O primeiro tri nosso ainda vai ser limpando o rescaldo ali do agro, tá?
Em termos de receitas de prestação de serviços, é o crescimento dos nossos negócios das ligadas. Aqui você tem novamente cartões, você tem novamente consórcios, a nossa Asset e outras empresas que também nos ajudam aqui a gerar esses resultados. Um controle forte das despesas administrativas. Este ano vai ser renegociação salarial novamente. Esperamos aí um crescimento de despesas entre 5 e 9, muito calcado, por um lado, no controle das despesas e, por outro, no avanço da produtividade via investimento em tecnologia. Continuaremos fazendo os nossos investimentos que a gente precisa, não podemos abrir mão disso, é fundamental. E aí, finalizando, então, com uma expectativa de lucro líquido entre 22 a 26 bilhões de reais. Então, a gente de se esperar aí um crescimento aí de 15%, se bobear até 20% mesmo do earnings, se você focar no meio da range ali, né? Nós fechamos o ano em quase 21, né? Então, sim, aponta aqui já a mudança da direção do vetor, né? Isso, sim, é bastante importante. Bom, Giovanni, então acho que ficou muito claro, né? 26, a gente tem um foco aqui em contenção dessa inadimplência que a gente viu, o efeito todo em provisão, traz esse efeito de perda mais baixo. A gente tem uma geração de negócios robusta, que traz para a gente uma oportunidade de crescimento de margem bastante importante e toda essa dinâmica, né, de crescimento de crédito, de eficiência, como esse direcionador para que a gente tenha essa recuperação na nossa rentabilidade, como mostra o nosso guidance. E aí, com isso aqui em mente, vou te pedir para fazer aqui o fechamento do nosso programa e depois a gente se despede até uma próxima oportunidade. Bom, obrigado, Jana, obrigado, Marcelo, e também parabéns pelo trabalho que vocês executam à frente da gerência de relações com investidores. É muito importante nós termos à frente dessa área pessoas extremamente comprometidas, competentes e que conhecem o Banco do Brasil nos seus mínimos detalhes, porque eles são, na realidade, os porta-vozes e são os responsáveis por estarem ouvindo o que vocês querem saber, as suas dúvidas, e buscando aqui no banco os detalhes, junto às áreas, o que nós precisamos informar para vocês terem a melhor visão do que estamos fazendo e aonde queremos chegar. E está muito claro nesse guidance de que, sem dúvida alguma, essa é uma diretoria extremamente comprometida em gerar valor para os nossos acionistas e, ao mesmo tempo, reconhecendo a importância dos nossos funcionários para nos ajudar a atravessar esse momento e continuar entregando e melhorando cada vez mais o atendimento, a satisfação da nossa clientela. Então, a gente acredita que o Banco do Brasil, ele sem dúvida alguma tem capacidade de entregar muito mais valor do que o que ele está entregando neste momento, mas também temos uma fortaleza de enfrentar essas dificuldades com a cabeça levantada, de uma forma altiva, tendo a coragem para endereçar os pontos de maneira correta e, ao mesmo tempo, deixar claro para vocês aonde a gente quer chegar. Então, o Banco do Brasil é um banco de mais de 200 anos, tem um papel social importantíssimo, é o maior financiador do comércio exterior brasileiro, do agronegócio brasileiro e também das pessoas e das empresas brasileiras. E nós continuaremos cumprindo com esse papel e oferecendo agora cada vez mais, principalmente para o segmento pessoas físicas, novas soluções com tecnologia, mas com o atendimento humanizado e sempre prezando pelo controle dos custos e da eficiência. Então, para nós é muito gratificante, depois de tudo que vivemos em 2025, estar aqui anunciando para vocês uma expectativa de guidance, de crescimento de resultado, de expansão dos negócios e de melhoria cada vez mais do nosso atendimento e com uma tecnologia de ponta embarcada em tudo que a gente faz. Muito obrigado a vocês e também obrigado a todos os nossos investidores que acreditam no Banco do Brasil. E até o nosso próximo resultado, né? Obrigada e até a próxima. Até logo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.